Fala galera, Corinthians campeão. Tô muito feliz, tô realizado, tô satisfeito com tudo que o Corinthians fez nos dois jogos. Um pouco menos com o que ele fez no primeiro jogo, mas muito feliz com o que aconteceu no segundo jogo. E vim falar alguns assuntos, alguns pontos que eu acho muito interessante, falar sobre alguns jogadores também e também sobre o time do Vasco. Tá? Um dos primeiros pontos que eu quero dizer é o tanto de influenciadores do Vasco que estão. Nós deveríamos ter ganhado. Cara, eu literalmente, assim, penso que o Vasco não deveria ter ganho. Porque o futebol que o Vasco apresentou em ambos os jogos, mas porque foi na casa do Corinthians, o Vasco jogou melhor e ganhou? Não ganhou. Mas no Maracanã foi melhor, ganhou? Não ganhou. Porque pra mim o ser melhor é tanto defensivamente, tanto na parte de criação e tanto na parte de finalização. Se você não foi efetivo e você... Bom, vamos imaginar aqui se fosse um Real Madrid contra o Criciúma. Vai. O Real Madrid dando 50 chutes no gol. E o Criciúma faz um chute e ganha. O Real Madrid foi melhor? Não, porque a gente sabe que o melhor do Real Madrid é ele dar 25 no gol e fazer 10. Então, aí sim ele foi melhor. Tá, então assim, só para desmistificar todos esses influenciadores vascaínos que estão dizendo que é injusto. Não, não foi injusto. O resultado foi muito mais do que justo. Principalmente no segundo jogo, no primeiro jogo eu acho que foi ok. O Vasco foi, assim, 56-54, um pouco melhor que o Corinthians, pelo fator do Corinthians jogando em casa e não ter ganho o jogo que dava para ter ganho o jogo em casa, tá? Então, para encerrar esse ponto sobre a torcida, sobre os influenciadores falando do Vasco que foi injusto, não foi injusto, e também tirando toda a culpa sobre a arbitragem, que para mim ele foi justo e honesto no estilo do jogo, que ele sempre fez esse jogo de amarrar a partida, tá? Outro ponto, a torcida do Vasco, é difícil falar que eles mereceram, o Vasco não merece essa torcida, só que quando o Vasco toma um gol, a torcida do Vasco fica totalmente quieta. Matheus, mas você tá falando isso porque você é corintiano e quando o Corinthians toma gol, a torcida canta mais ainda. Exatamente. Por isso que é a única torcida fiel e a única torcida do povo. A torcida da Gaviões é fiel, apoia o Corinthians em todos os momentos. Todos. Se tomar gol, aí que grita mais ainda. Então, é difícil ver vários comentários. O Vasco não merece a torcida. Calma. A festa que vocês estavam fazendo antes de sair o gol e depois saiu o gol, normal, tava 0-0 e depois saiu o gol, comemorando o gol. Então, assim, nada mais do que o normal, tá bom? Agora eu quero falar de alguns pontos vamos falar sobre jogadores que pra mim fizeram toda a diferença no jogo e eu quero falar, né, obviamente, canal sobre Corinthians, eu quero falar sobre os jogadores do meu time. Primeiramente, que pra mim o jogador menos falado dessa final e que mais fez uma melhor apresentação e mereceu e levou o time pro título é o José Martínez. O que esse cara fez, o que esse cara marcou, o que esse cara roubou de bola, o que esse cara roubou a bola e avançou, não foi só roubar a bola e dar toque para trás, roubou a bola, avançou, marcou. Isso pra mim, hoje no futebol brasileiro, dificilmente eu vi acontecer. Assim, é diferente do Thiago Mendes. O Thiago Mendes ele vinha pegar a bola no zagueiro e sair jogando, distribuindo. E não marcou tanto quanto marcou o José Martínez numa posição, em algo que ele literalmente foi posto a fazer isso e fez de uma forma exemplar, exímia, como há muitos anos eu não vi alguém fazer. Acho que antes dele, só o Ralf foi o último que eu me lembro aqui marcando do jeito que ele marcou. Tá? Segundo ponto, Mateuzinho. Que jogadoraço. Hoje o Brasil, eu digo a seleção brasileira, não tem um jogador tão bom na posição quanto ele. Tanto tecnicamente, tanto fisicamente, cara, marcando e atacando, defendendo e atacando. O Mateuzinho, pra mim, ele é um jogador completo que merecia muito, pelo menos um teste, tá? Um teste na seleção brasileira agora nesses próximos dois jogos que vão ser contra o europeu, se eu não me engano vai ser França e Croácia,
se eu não me engano vai ser Francisco Nonato, que eu acho que seria um ótimo teste para ele, por já ser um jogador da posição e não ter que ficar colocando o Éder Militão para fazer uma posição que não está acostumado a jogar. Para mim o Mateuzinho assim, é exemplar e um exímio lateral direito. O Yuri Alberto, muito se fala do erro que ele fez no gol, que para mim também foi mais fácil. Ele perdeu um gol que foi mais fácil, mas acho que o Cuesta foi muito bem na jogada. Não tive tanto o mérito do Cuesta, mas o Yuri Alberto ele realmente errou. Deveria ter feito o gol, mas vamos lembrar agora, cara, o cara ele fez um gol na final que assim foi mais difícil do que o gol que ele errou. O gol que ele fez de ter adiantado a bola, ter perdido um pouco a passada e ter jogado lá na outra trave, na diagonal, onde eu acho que ele estava sem ângulo ali e conseguiu fazer o gol. Para mim foi muito difícil. E também deu uma assistência onde muitos centroavantes poderiam ter chutado aquela bola. A gente sabe, pelo nível do futebol brasileiro, que muitos atacantes chutariam aquela bola. Certo? De acordo com o Roberto. Agora, cara, sobre o Dorival Júnior. Cara, esse treinador, para mim, é bizarro o quanto ele sabe taticamente de futebol. E vendo as entrevistas dele pós-jogo, de que fala, assim, ele dizendo, né, que foi humilhado, que disseram que ele não iria chegar, é um grande tapa na cara de todos que o criticaram e pensaram, todos os orgulhosos torcedores e influenciadores vascaínos que acharam que ele não teria nenhuma carta na manga. Que quando ele entrou sem o Garro, todo mundo, o Garro não tá e tal. Foi um nó tático no meio campo. O Corinthians, ele chegou com um plano de jogo e ele executou eximiamente o plano de jogo. E assim, 80% eu dedico a essa vitória ao Dorival Júnior, que ele foi muito bem, tanto nas substituições, tanto no time que ele escalou de titular. Sobre o Bidon, cara, é assim, quero terminar o vídeo falando sobre isso. Pra mim, o Bidon, ele é um jogador que não pode sair do Corinthians por menos de 50 milhões de euros. O Bidon não pode sair por menos de 50 milhões de euros. Mas, Matheus, cara, talvez eu acho que a mais cara foi o Hendrick, e foi 38, se eu não me engano. Se não me falha a memória, não sei sobre dados de vendas. Mas, hoje, não há, assim, nem no Brasil e nem na Europa, um jogador tão novo que, cara, eu olho pra ele e eu vejo o Declan Rice jogando. Olha qual é o valor da multa do Declan Rice. Tudo bem que ele está na Inglaterra, ele já é um jogador consolidado no mercado, o Breno Bidon só tem 19 anos, 20 anos, mas assim, se tiver 19 melhor ainda, mas o Corinthians deve sentar com ele na mesa hoje e renovar com ele e não deixar sair por menos de 50 milhões. Ele tem que ser a venda mais cara da história do Corinthians e do futebol brasileiro, porque hoje não há um jogador que tem pouquíssimos pontos a melhorar para ser titular de um dos grandes times. Eu digo Barcelona, eu digo Real Madrid, eu digo Arsenal, eu digo Manchester City, eu digo Liverpool. Ele é jogador da primeira prateleira. Não é por conta do lance que ele fez, que para mim aquilo ali deveria ser postado em sites adultos. O lance que ele fez, que o Barros ficou totalmente vendido, que aquilo ali para mim, cara, é bizarro quando você vê o vídeo e você vê que ele tinha visto o Barros, ele pensou nisso numa fração de 2, 3 segundos. A gente fala que 2, 3 segundos é muita coisa, mas, cara, você no Maracanã lotado com 19 anos, pensar naquela jogada ali é algo, assim, fenomenal. Então, pra mim, o Corinthians cara, se o Zenit ligar pro Corinthians, desliga, não atende o Zenit. O Breno Bidon, ele é jogador de Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Liverpool. Ele é jogador fenômeno. E quando ele começar a moldar o estilo dele, que eu vejo ele melhor assim, indo buscar a bola lá como o Declan Rice, e saindo jogando com ela e fazendo todo esse papel de meio armador com o primeiro volante junto, ele é um jogador assim que pode muito bem e será titular do Brasil na Copa do Mundo. Então, cara, é isso. Obrigado a todos. Deixa o like de vocês aí, se inscrevam. O ano de 2006 está chegando e eu prometo que vocês nunca viram a minha versão, que vai ser agora em 2026.